Bom dia a todos. O meu nome é Rui Carneiro, sou o secretário executivo da Associação KPNX Portugal e é um enorme gosto estar em direto com o Brasil, com a KPNX Brasil e com todos os instaladores e com todas as empresas da comunidade KPNX Brasil. Uma grande saudação da Associação KPNX Portugal para todos vós e da parte dos nossos associados. Nós aceitamos com todo o gosto o convite para estar aqui hoje, para partilhar um pouco aquilo que tem sido a nossa experiência ao longo dos anos com a Associação KPNX Portugal. E preparamos, eu e o Miguel Soares, de uma das empresas nossas associadas, a BEG, e que tem responsabilidades aqui na Associação igualmente, preparamos uma apresentação para partilhar convosco hoje. A KPNX em Portugal, uma perspectiva da evolução, dos desafios, do mercado e dos projetos. De alguma forma, a Associação KPNX Portugal, genericamente, promove a norma KPNX e as soluções KPNX para edifícios inteligentes em Portugal. Não? Está a mostrar, mas não está a mostrar a apresentação, está a mostrar só o PowerPoint aberto. Mas eu estou. Tem que voltar à sessão, se calhar para parar a partilha e voltar a partilhar. Voltar a partilhar. Escolha a sessão toda aberta. Peço desculpa, estou aqui a tentar partilhar a apresentação, não sei, a correr como seria de esperar. Esta? Não, esse tem que estar a correr, já está a correr aqui. Está? Carrega lá. Não, não está. Carrega aqui para correr. Aqui. E agora aqui. Ok, e aqui. É esta. Já se está. Está? Bom, creio que já conseguimos resolver aqui o problema da partilha em tela cheia. Então, a nossa agenda para esta apresentação tem hoje os seguintes pontos: a KPNX em Portugal, o KPNX e o seu papel nos objetivos de eficiência energética em Portugal, exemplos práticos de projetos KPNX e o encerramento, e naturalmente ficamos à vossa disposição para qualquer questão que nos queiram colocar, quer de imediato, quer a posteriori. O início da KPNX deu-se na Europa em 1990, quando foi criada a associação EIBA, European Installation Bus Association, justamente com o objetivo de padronizar normas. Em 1996, continuando a fazer aqui uma breve resenha histórica, a Bati Bus Club International, a European Installation Bus Association, a EIBA, e a European Home System Association, EHSA, iniciam o processo de convergência ainda mais alargado e associam-se para aprofundarem a convergência de norma de comunicação através do cabo elétrico. Em 1999 é justamente criada a Associação KPNX Internacional. A especificação KPNX, por sua vez, foi publicada na primavera de 2002
adotada no padrão europeu EN 50090 em novembro de 2003, e esse padrão foi aceito como padrão internacional ISO 14500 2006. Ora, é neste ambiente e neste contexto que evolutivo em termos europeus relativamente à normalização das normas de comunicação através da rede elétrica, que em Portugal, em 13 de fevereiro de 1997, foi criado o Grupo EIBA. E em 2007, o Grupo EIBA Portugal vem a dar lugar ao Grupo KNX, o que teve a ver, portanto, com aquele mencionado alargamento da tecnológica de uniformização da norma, por um lado, e a própria redenominação da norma, que evoluiu de norma EIB para norma KNX. Em novembro de 2009, e foi um marco histórico para nós, em novembro de 2009, organizámos em Lisboa o National Group Meeting da Associação KNX Internacional, a convite da Associação, no ano anterior, em Londres, e que marcou para nós um verdadeiro rearranque, uma espécie de novo arranque do grupo, então ainda Grupo KNX, em Portugal. E, finalmente, conforme estava previsto desde o início, desde 1997, estava previsto que este grupo informal de empresas se viesse a constituir formalmente como associação. Finalmente, a 25 de março de 2014, foi então constituída a Associação KNX Portugal. Já agora, um pequeno detalhe: eu acompanho os trabalhos quer do grupo EIBA, quer do grupo KNX Portugal, quer da Associação KNX Portugal, desde o ano 2000. Portanto, levo já cerca de 21 anos de experiência da KNX em Portugal. E para que serve justamente esta associação? Bom, em termos de definição estatutária, a associação tem por objeto a promoção da norma KNX no mercado português e impulsionar o desenvolvimento, a investigação, a aplicação e a difusão da utilização de soluções e aplicações tecnologicamente compatíveis com a norma KNX. Este é, portanto, o escopo estatutário, e isto vem a traduzir-se num conjunto muito alargado, muito vasto, de ações da mais diferente natureza, como, por exemplo, organizar conferências, seminários, congressos, realizar campanhas publicitárias e informativas, efetuar mailings promocionais de divulgação. Participamos em feiras, em mostras, em exposições, quer organizadas por nós, quer organizados, sobretudo, por outras entidades. Publicamos regularmente artigos técnicos e de divulgação, quer da KNX, da norma, quer das soluções possíveis, muitas vezes até de forma focada, específica, por temas, ora sobre a iluminação, ora sobre a segurança, ora sobre a gestão integrada do próprio sistema. Enfim, os temas são os mais variados. Mobilidade elétrica, por exemplo, que está nesta altura em grande desenvolvimento na Europa e no mundo, como sabem. Mas, por outro lado, colaboramos também com entidades da mais diferente e mais variada natureza. Promovemos aplicações práticas da técnica KNX, muitas vezes exemplificando, nomeadamente em feiras ou em conferências, por exemplo, com malas técnicas que simulem as próprias soluções e a atuação do próprio sistema. E gostava também aqui de referir que outra das nossas importantes atividades, e de que o Miguel vai falar um pouco mais à frente, são as atividades em representação da associação
e por essa via também das nossas empresas e dos nossos profissionais perante terceiros, designadamente perante as próprias agências do governo. Estão aqui alguns exemplos em imagens das nossas atividades. Aproveito para vos dizer que a Associação KPNX Portugal congrega empresas fabricantes, também empresas de integração e de projetos, e integra também profissionais, inclusivamente até a título individual. Aqui, sumariamente, vemos, enfim, uma ação de formação, vemos um seminário, vemos um stand nosso numa feira, enfim, neste momento, aqui, ainda antes de abrir a própria feira, com as nossas duas hospedeiras preparadas para receberem o público, e, por exemplo, aqui no topo à esquerda, este Construir. O Construir é um jornal de referência, já com muitos anos, um jornal de referência do mundo da construção em Portugal e com o qual temos justamente uma parceria de média e, enfim, aqui é um stand deles numa feira com algumas das capas dos seus últimos números e lá está a Associação KPNX em baixo, naquele rodapé, como podem verificar. Portanto, a nossa atividade é uma atividade multifacetada e gostaria de destacar uma delas, os prémios KPNX Portugal. Todos vós provavelmente conhecem os prémios KPNX da Associação Internacional, um grande momento de promoção das atividades e das soluções KPNX em termos mundiais, que acontece normalmente, até aqui pelo menos tem acontecido, de 2 em 2 anos, e com o grande apogeu na Light and Building em Frankfurt, num grande evento KPNX, mas nós em Portugal começámos a fazer a organizar também os nossos próprios prémios. E vamos agora para a 4ª edição. Os prémios de 2020, enfim, com a pandemia, realizaram-se, mas ainda não divulgamos publicamente os prémios, porque ainda não tivemos a oportunidade de fazer uma sessão mista para os divulgarmos. Portanto, estas imagens são de 2018 e de 2019. A de 19, inclusive, é com uma grande conferência a acompanhar esta sessão de entrega dos prémios e que é, de facto, uma iniciativa do mais importante valor e significado para nós. Deixem-me apenas dizer-vos que, por exemplo, os prémios KPNX 2019 foram entregues no âmbito de uma feira aqui em Portugal, em Lisboa, dedicada à hotelaria e aos hotéis em particular, e foi um grande momento para a Associação KNX. Mas temos múltiplas outras atividades, organizamos ciclos de conferências, estão aqui, por exemplo, duas, uma sobre a sustentabilidade das cidades, outra sobre o BIM e o protocolo KPNX. É uma área que está em grande expansão e vai continuar a expandir-se. Já agora, para quem possa não ter imediatamente presente, o BIM é o Building Information Management, enfim, é uma ferramenta que permite projetar o edifício em conjunto, desde o momento da arquitetura até aos projetos de detalhe das várias especialidades, e, portanto, é muito importante para o desenvolvimento da KPNX a partilha de conhecimento e a integração e a resposta às necessidades desta enorme, importantíssima ferramenta de gestão dos projetos de edifícios. Mas, enfim, fazemos outras conferências sobre a gestão de energia, organizámos uma grande conferência em dezembro passado sobre construção e sistemas de controlo e automação de edifícios neste contexto de pandemia, em que tivemos o presidente, como case speakers, tivemos o presidente, o bastonário da Ordem dos Engenheiros Portugueses, tivemos um representante, um alto representante de uma importante agência governamental portuguesa, o Rui Fragoso, e ainda o CEO em Portugal da Schneider Electric entrou
outros palestrantes. Reunimos quase 200 pessoas nesta conferência e foi igualmente um momento muito importante para nós, sobretudo neste contexto de pandemia. Bom, eu dei-vos aqui uma panorâmica geral daquilo que é a Associação KPNX em Portugal. Aqui alguns dos nossos principais associados, entre fabricantes, instaladores, projetistas, academias de formação KPNX. A formação KPNX é um elemento chave para o sucesso das nossas atividades e das empresas que divulgam e que aplicam as soluções KPNX. E temos até agora em Portugal, para vos dar uma ideia da dimensão do mercado, seguramente mais de 1.500 projetos KPNX realizados em Portugal, enfim, dispositivos comercializados. Vou dar-vos aqui um número muito modesto de 4.000, mas seguramente são muito mais. Temos cerca de 500 KPNX partners em Portugal e 4 centros de formação. Repito, são números por estimativa e por estimativa provavelmente muito grosseiramente prudente, certamente que os números serão certamente bem maiores. Estamos neste momento, de resto, a preparar o lançamento de um inquérito ao mercado em Portugal. De modo que eu irei agora passar ao meu companheiro aqui nesta conferência para o Brasil, ao Miguel Soares, que irá continuar a falar-vos e a falar desde logo da KPNX e a eficiência energética. Miguel, por favor. Obrigado, Rui. Antes de mais, bem-vindos a todos. É um prazer estar aqui, é um prazer, ainda que virtualmente, poder regressar ao Brasil. E vamos então dar-vos mais algumas ideias daquilo que têm sido as atividades da KPNX aqui em Portugal, começando por fazer também um pouco o paralelo entre aquilo que são as atividades da KPNX e a sua importância naquilo que são os objetivos para a eficiência energética na União Europeia. Fazendo referência aqui à importância dos edifícios no que diz respeito ao consumo de energia, e podemos verificar que na União Europeia os edifícios representam cerca de 40% do total de consumo de energia. São, portanto, um foco muito grande em termos de onde é necessário fazer alguma coisa para reduzir os consumos de energia. E outro dos fatores que é interessante aqui é que as construções, mesmo inferiores a 1975, mais de 50% ainda estarão em utilização após 2050. Sendo que 2050 é a meta que foi estabelecida para tornar o grande parte dos edifícios como sendo chamados os edifícios com zero emissões. Por outro lado, sabemos que 90% das pessoas hoje passam praticamente 90% do tempo dentro de casa. Portanto, temos que melhorar substancialmente as condições de habitabilidade dentro dos edifícios e, ainda assim, sabemos também que o consumo de energia devido a este cada vez mais utilização dos edifícios, de 1990 para 2012, por exemplo, sabe-se que o consumo de energia cresceu cerca de 13%. E, no entanto, sabemos que 50 a 125 mil milhões de pessoas não têm condições para pagar o conforto térmico interior e todo o conforto dentro dos edifícios. Vou passar. Ok. E, nesse aspecto, a União Europeia estabeleceu três fatores para a redução dos consumos de energia.
Por um lado, obviamente, o desenho dos edifícios, as suas características e as suas performances, de que forma é que os edifícios devem ser construídos, com que tipo de material para que possam reduzir os consumos de energia. Por outro lado, e aqui, obviamente, onde a KPMG mais se enquadra, são os sistemas técnicos dos edifícios, incluindo, obviamente, toda a parte de automação dos edifícios e os sistemas de controle. E, por outro lado, então, a eletromobilidade, que é não só importante, por um lado, naquilo que diz respeito à redução dos consumos e de emissões em termos daquilo que é a mobilidade das pessoas, mas que se sabe também que irá representar um papel extremamente importante naquilo que se tem falado em termos de poder acumular energia nas alturas em que há excesso de energia, devido à produção das energias renováveis, e que possam depois repor energia na rede nas alturas de picos de consumo de energia. E, portanto, aqui a eletromobilidade terá também que ter, de alguma forma, ligação numa rede entre aquilo que é os veículos e aquilo que são os edifícios e as redes de energia. E, por isso, foram estabelecidas metas, quer, por um lado, para os edifícios existentes, em especial no que diz respeito aos sistemas técnicos dos edifícios, e, por outro lado, quer para os edifícios sujeitos a grandes renovações, quer na construção dos novos edifícios, quer em especial nos sistemas de controle de climatização, quer nos sistemas de controle de iluminação. E aqui podemos perceber onde é que efetivamente está o potencial de investimento. Nós sabemos que há 3 áreas de desenvolvimento. Por um lado, a automação de edifícios, que tem potenciais de poupança indicativos de 5% a 30%. Isto, obviamente, depende do tipo de edifício. Por outro lado, as instalações técnicas, com potenciais de redução de consumos entre 10% a 60%. E depois a envolvente do edifício, que, obviamente, tem um peso muito, muito grande nas reduções do consumo de energia, que sabemos que podem ser inferiores a 50%. No entanto, o retorno do investimento, se olharmos para aqui, percebemos que a automação do edifício é que tem um retorno de investimento mais rápido, ou seja, aquela no qual podemos mais facilmente convencer também os investidores dos benefícios da aplicação de determinadas estratégias na automação de edifícios e, obviamente, é aqui onde a KPMG está, digamos, mais posicionada e, portanto, a grande vantagem de trabalharmos com sistemas KPMG naquilo que se diz respeito à redução de consumos de energia nos edifícios. Outro dos fatores que está a ser também introduzido por esta nova diretiva da Comunidade Europeia é o chamado indicador de prontidão tecnológica do edifício, o chamado SRI, vai avaliar 8 critérios de impacto em termos de energia, de flexibilidade que este edifício tem para comunicar com a rede e poder fornecer energia à rede elétrica, a capacidade de autogeração, quantidade de energia ele consegue gerir para o seu autoconsumo, o conforto que proporciona aos utilizadores e, em termos da conveniência, facilidade de utilização do próprio edifício. Um fator também extremamente importante e cada vez mais tido em conta, o bem-estar e a saúde das pessoas que habitam os edifícios. Sabemos que pessoas que sejam saudáveis, que tenham boa utilização do edifício, produzem mais e desenvolvem mais trabalho, faltando menos ao serviço. E, portanto, isto é um dos fatores que cada vez mais se olha também. Não se olha somente à redução de custos, mas queremos também aumentar e melhorar a produtividade das pessoas. Por outro lado, também a capacidade dos sistemas gerirem
e fazerem a manutenção e a prevenção de falhas nas instalações. E, obviamente, um fator também importante, a informação dos parâmetros principais do edifício aos utilizadores, que não deixam de ser um fator importante em termos de consumo de energia do edifício. E com isto, com este indicador, pretende-se criar um selo que possa avaliar a prontidão do edifício em termos tecnológicos, em termos de adaptação, de se autogerir e de se poder integrar na rede de energia. Esta diretiva comunitária já foi lançada no início dos anos 2000 e foi adotada para o mercado português através daquilo que é chamado o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços e que está em vigor desde 2013, mas esta nova diretiva comunitária está agora também em adaptação. Ela foi lançada em 2018 e foi finalmente adotada agora em dezembro de 2020, esperando-se agora a publicação de portarias e a total aplicação da nova legislação. Uma legislação que é de extrema importância para o KPNX, uma vez que nos vai proporcionar maior negócio, mais trabalho para fazer, mais desenvolvimento nos edifícios e, obviamente, uma melhor gestão da energia e a redução das emissões, que é, no final de contas, esse o grande objetivo de toda esta legislação. E chamar-vos a atenção, porque este é também um dos papéis da KPNX Portugal, em que estivemos envolvidos no estudo de toda esta legislação e numa tentativa de criar uma melhor adaptação e uma melhor adoção das normas europeias à legislação nacional, por forma a proporcionar maior negócio para todos os associados da associação e um melhor desenvolvimento da tecnologia. Uma participação que foi feita diretamente em parceria com a Direção-Geral de Energia e Geologia, responsável pela elaboração desta legislação, em conjunto com a ADEN e também com a Ordem dos Engenheiros. E, portanto, isto foram um pouco daquilo que são o papel e a importância da legislação nacional em termos de eficiência energética e a envolvência do KPNX com esta. E agora gostava também de vos deixar alguns dos exemplos práticos de projetos em KPNX, começando por o complexo de escritórios do Tagus Park, e falando um pouco sobre os edifícios de escritórios. Este complexo de escritórios do Tagus Park, para terem uma noção, foram 10 edifícios que desde o início foram implementados com KPNX, tendo sido realizados os primeiros edifícios em 93. A última obra, se bem me recordo, ela foi concluída, salvo erro, já no final dos anos 2002, 2003, tendo sido realizada em 7 fases, mas ainda hoje continua a funcionar, com alguns equipamentos de 1993 que continuam a funcionar, e sempre que há necessidade de fazer atualizações, sempre que há necessidade de fazer qualquer correção na instalação, é simplesmente necessário retirar os equipamentos antigos, colocar os novos, reprogramá-los e toda a infraestrutura continua a funcionar sem qualquer necessidade de alterar por completo toda a infraestrutura. E como veem, estamos neste momento, quase com 30 anos de vida desta instalação que continua a operar perfeitamente em condições. Outro dos exemplos, e os escritórios obviamente têm um peso muito grande em termos do tipo de instalações que são realizadas em Portugal,
E outro exemplo será as torres dos escritórios do Centro Comercial do Colombo, duas grandes torres de escritórios com cerca de 15 andares cada uma, onde normalmente e nos escritórios cada vez se pede mais a flexibilização das instalações técnicas, cuidado na redução dos custos de manutenção e readaptação, facilidade de manutenção e, obviamente, que respondam à legislação de certificação energética. E, obviamente, aqui o KPMG representa um papel de extrema importância ao proporcionar sistemas de controle automático de iluminação em função da presença de pessoas, a possibilidade de regular a iluminação artificial em função da contribuição da iluminação natural, o controle dos sistemas de climatização em função do estado de ocupação do edifício e das salas, independente por salas, que é de extrema importância, a possibilidade de controlar os sistemas de sombreamento, não só por uma questão de controle visual e de conforto visual dos utilizadores, mas também porque, evitando a incidência direta do sol no edifício, reduzimos a carga térmica do edifício e, consequentemente, reduzimos os consumos de energia com ar-condicionado e, obviamente, tudo isto só é possível se fizermos medições de consumos e a gestão de manutenção adequada, e o KPMG aqui, obviamente, representa um papel importante nas soluções implementadas cada vez mais nos escritórios. Podemos passar à frente. Outro dos setores é os hotéis. Hoje em dia, diria que, se calhar, 80% dos hotéis em Portugal são realizados com KPMG, onde os principais requisitos pedidos são o conforto dos utilizadores, será sempre o principal fator, e aqui o KPMG proporciona sempre um conforto excelente, desde que seja devidamente implementado. Por outro lado, os hotéis procuram também uma imagem de marketing tecnológica e uma imagem verde, de terem cuidado com os consumos de energia, cuidado com os consumos de água, e o KPMG auxilia nessa manutenção, quer na facilidade de utilização das instalações. E aqui é um fator que é extremamente importante. Eu vou passar uma noite, 2 noites a um hotel, eu não quero aprender a trabalhar com sistemas de extrema complexidade, eu quero ter conforto, quero ter uma imagem tecnológica, mas não tenho que aprender muitos controles, e tudo aquilo que possa ser automático é importante que seja automático para facilitar a vida ao utilizador. Por outro lado, há toda uma panóplia de legislação e de certificação energética, mais uma vez, ao contrário daquilo que se tem passado no Brasil. Portugal está agora cada vez mais a implementar a certificação de edifícios com LEED, com água, e também aqui o KPMG representa um papel de extrema importância. Em termos de funcionalidades, posso dizer que tem a ver com a gestão de energia nos quartos. Cada vez se utiliza mais a detecção de presença em vez do simples utilização do interruptor de cartão, em que detectores de movimento e de presença dentro dos quartos detectam se a pessoa se encontra dentro do quarto ou não, e com isso não só evita luzes ligadas que não necessitem de estar ligadas, cargas secundárias que não necessitam de estar ligadas, e a alteração do modo de funcionamento dos sistemas de climatização que possibilitem, durante a ausência de pessoas, a redução dos consumos de energia. No mercado de hotelaria, o consumo de energia representa um dos principais fatores de custo do edifício, é uma das principais faturas dos hotéis, e por isso cada vez mais os hoteleiros procuram soluções que lhes permitam reduzir os consumos de energia e os consumos de água e de gás, e aqui, obviamente, o KPMG representa um
papel fundamental. Nos edifícios residenciais, há sempre a necessidade de distinguir dois tipos de soluções. Se estivermos a falar de serviços comuns, obviamente o foco continua a ser a eficiência energética e aqui tudo aquilo que seja sistemas automáticos garantam a segurança das pessoas, que reduzam os consumos de energia, permitam que a iluminação só esteja ligada quando é necessária. Os sistemas de climatização funcionam de forma adequada em função das reais necessidades dos locais. Obviamente continuam a ser importantes. Quando falamos dentro das casas das pessoas, dentro da residência das pessoas, aqui obviamente o KPNX e a automação, como eu costumo dizer, meio a brincar, meio a sério, é essencialmente status e conforto dos utilizadores. São os principais fatores diferenciadores numa instalação de domótica, numa instalação KPNX, em que as pessoas pretendem soluções de comando de iluminação, das persianas e de climatização automáticas, simples de operar, com a possibilidade de utilização de comandos remotos de toda a infraestrutura. Telemóvel. A integração dos sistemas de áudio e vídeo e, obviamente, também a segurança das pessoas e dos bens. Portanto, soluções onde o KPNX representa um papel fundamental. Não são apenas estes os três setores. Existem soluções também na indústria, existem soluções, obviamente, nos grandes comércios, shoppings, por aí fora, mas, digamos, estes foram os três setores principais que eu gostava de deixar aqui alguma informação e iria devolver então agora a palavra ao meu colega Rui Carneiro e estou à vossa disposição no final desta apresentação, então, por qualquer questão que tenha. Obrigado. Rui, força. Muito obrigado, Miguel. Assim é, o Miguel deu-nos aqui uma panorâmica necessariamente breve daquilo que é a KPNX em Portugal, do ponto de vista, sobretudo, dos projetos e do enquadramento legal, do enquadramento regulamentar, que é tão importante e cada vez mais importante. A apresentação, na parte que o Miguel se encarregou, mostra muito claramente que cada vez mais a integração de sistemas é uma necessidade. As pessoas não querem, à medida que a tecnologia evolui e que a oferta tecnológica evolui e se alarga, as pessoas cada vez mais sentem a necessidade de, justamente pelo contrário, e para poderem gerir toda essa situação complexa em termos tecnológicos, de que haja uma integração plena, uma comunicação absoluta entre todos os componentes de um sistema no edifício e que esse controlo seja simples, que no limite possa estar na palma da mão, num telemóvel, num tablet, mesmo quando a pessoa está muito longe, fora de casa, do outro lado do mundo, continua a ter informação e a ter controlo. É preciso não esquecermos que, além disso, há ainda um alargamento do controlo, já não apenas sobre o edifício, mas cada vez mais sobre partes novas que passam a integrar este conjunto e que não fazem parte do próprio edifício. O Miguel sublinhou aqui o áudio e o vídeo, por exemplo, mas mesmo ao nível dos eletrodomésticos, ao nível das cargas necessárias e dos carregadores necessários para a eletromobilidade e até nas conexões que os edifícios progressivamente vão ter no futuro
com sistemas de gestão pública das utilities, por exemplo, da própria energia elétrica, da água, etc., mas também ao nível de segurança, bombeiros, polícia, etc. Tudo isto comunicará cada vez mais no futuro. É realmente necessário um sistema aberto, um sistema multifabricante, como é o caso da KPNX, e que possa dar uma resposta integrada e que inclusivamente comunique e agregue outros subsistemas na área da domótica, o DALI e tantos outros, pondo tudo conectado e a funcionar em conjunto. É este um pouco o trabalho da própria Associação KPNX Portugal, que aqui muito sinteticamente procuramos dar-vos a conhecer um pouco, quer da sua história, quer da sua evolução, quer do enquadramento em termos de mercado e em termos legal e regulamentar, mas também em termos das atividades que desenvolvemos. As atividades que desenvolvemos, no fundo, todas elas são vetores para informar, para comunicar aquilo que efetivamente são as potencialidades das soluções KPNX que as empresas e os profissionais do KPNX podem dar aos seus clientes. E, portanto, em síntese, damos a conhecer o protocolo KPNX e as normas, divulgamos soluções KPNX, realizamos eventos, seminários, conferências, participamos nesse tipo de atividades organizadas por outros. Fazemos lobby, como aqui o Miguel referiu tão bem, a propósito, nomeadamente, da diretiva da EPBD. Portanto, este trabalho de lobby é um trabalho muito positivo, é, no fundo, uma preciosa ajuda para as próprias autoridades a definirem as melhores soluções em função do interesse público, e é simultaneamente uma atividade muito, muito importante para as nossas empresas e para os nossos profissionais. Basta pensar que se um regulamento exigir que haja um sistema integrado para um determinado edifício que tem que ser muito complexo, muito grande, ou definir essa obrigação para um edifício apenas de médio porte, ou para um edifício comercial, como um restaurante ou um hotel pequenino, evidentemente que isso tem um enorme efeito no mercado, no fundo cria mais mercado. Daí que este lobby que uma associação KPNX pode fazer junto e das autoridades regionais ou nos diferentes estados, por exemplo, no caso do Brasil. Alô, alô. Alô. Parece que temos um problema técnico aí com o Rui. Miguel, já quase temos que terminar, Miguel, porque... Sim, temos que terminar, não é? Ok, temos o Rui de volta. Só Rui, para concluir, quero Dá. despedir-me Ok. com muita amizade e com um forte abraço para todos os profissionais aí no Brasil. Foi um gosto estarmos convosco. Por favor, contactem-nos, coloquem-nos dúvidas. Estamos aqui para vos dar uma ajuda com base na nossa
apesar de tudo, já com mais de 20 anos com a KPNX. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade e estamos às vossas ordens, à vossa disposição. Têm aqui os nossos contactos, inclusive, diretos, quer o meu, quer o do Miguel Soares. Disponham. Muito obrigado. Foi um gosto. Boa tarde a todos e obrigado. Estamos à vossa disposição e até uma próxima oportunidade. Boa sorte com os negócios aí no Brasil. Muito obrigado, Rui e Miguel, por nos acompanhar desde Portugal, desde Lisboa. Muito obrigado pela palestra. Bem interessante o que você está fazendo aí no Portugal como tema KNX. E agora vamos ter a segunda palestra, e que é principalmente uma apresentação do que vai ser o relançamento do KNX Brasil, e vai ser apresentada pela Thaís Giordani, que é diretora comercial da Arctec Automação. Não estou a partilhar a tela, pois não? Só um minutinho, por favor, pessoal, para conectar ela, e já vamos de volta com vocês. Rui, muito obrigado. Abraço. Muito obrigado. Um abraço grande. Obrigado. Abraço. Tchau.